Olha que interessante. Existe um grupo de pessoas usando uma estrutura, um mapa egípcio super antigo, para tentar dar sentido a experiências bem modernas, sabe? Coisas profundas e às vezes totalmente inexplicáveis. A gente vai explorar como eles estão mapeando os territórios internos da própria consciência. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se a consciência não estivesse presa dentro do nosso crânio? Os membros desse grupo descrevem exatamente isso. Jornadas que os levem para muito além do corpo, para lugares que, olha, desafiam a nossa compreensão normal da realidade. E o que torna isso tudo tão poderoso é o quão pessoais e visuais são essas experiências. Uma participante, por exemplo, descreve ter visto a prima dela presa num buraco. Ela via a luz, mas não conseguia sair. Pensa na força dessa imagem. Não são conceitos abstratos, sabe? São visões muito vívidas e cheias de emoção sobre as pessoas da vida delas. Mas não para por aí, não são só visões individuais. O fenômeno fica ainda mais intrigante quando é compartilhado. Imagina só a cena: 3 pessoas, cada uma num quarto diferente, deitadas. E de repente, no mesmíssimo instante, todas ouvem uma explosão gigantesca, apavorante. E o detalhe: não existe nenhuma fonte física para esse som. Como é que se explica uma coisa dessas? Então, são essas experiências que formam a base da nossa primeira parte. Vamos dar uma olhada mais de perto na natureza dessas viagens estranhas e desses sons compartilhados. As experiências que eles relatam são bem variadas, mas certos padrões começam a aparecer. Tem essas visões de membros da família, como a da prima no buraco, ou de irmãos sustentando a mãe energeticamente. Tem uns impulsos físicos bem esquisitos, tipo uma pessoa que não fuma de repente sentir uma vontade louca de um cigarro. E também tem essas jornadas que eles descrevem como passando pelos chakras inferiores, que eles chamam de reinos meio infernais, subindo para estados mais elevados de ser. Então, como eles dão sentido para tudo isso? Eles se voltam para um sistema antigo, como um mapa para essas jornadas. E isso nos leva à nossa segunda sessão, onde a gente explora essa estrutura. A estrutura que eles usam vem lá do Egito Antigo. A ideia central é que a alma não é uma coisa só. Na verdade, ela seria composta por 3 partes diferentes, cada uma com o seu próprio papel e função nessa jornada da consciência. O mapa deles tem 3 partes principais. O Ka é o espírito divino, a conexão mais elevada. O Ankh é a forma terrena, o corpo físico. E o ponto crucial para as jornadas deles é o Ba, a alma viajante. Eles acreditam que é o Ba que se desprende do corpo para viajar. Essa jornada, dos reinos inferiores para os superiores que eles mencionaram, é vista como o Ba se movendo em direção ao Ka, a fonte divina. Quanto mais perto chega, mais profunda a experiência. Mas por que precisar de um mapa, afinal? A necessidade toda surge de uma premissa fundamental. O cérebro humano, por si só, é um criador de ilusões. Pensa só nisso. O nosso sentido que a gente acha mais confiável, a visão, tem uma taxa de erro de mais de 70% nos depoimentos de testemunhas oculares. Se não dá para confiar plenamente no que a gente vê no mundo físico, como é que dá para confiar nas nossas interpretações padrão da própria realidade? Essa citação do material deles resume perfeitamente a questão. A nossa percepção não é um registro passivo da realidade. É uma previsão ativa, uma opinião constante que o cérebro forma sobre o que está lá fora. A metáfora que eles usam é poderosa. O cérebro é como um gordão numa caixa escura. Ele nunca vê, ouve ou toca o mundo diretamente. Ele só recebe sinais elétricos dos sensores e faz o melhor palpite dele sobre o que está acontecendo. Ele está sempre adivinhando. E essa adivinhação é, na maior parte, obra do nosso cérebro esquerdo, o ego, a história pessoal. Ele é o emissário. Mas o cérebro direito, o mestre, contém a história da humanidade, a nossa conexão com o todo. O objetivo do treinamento deles é fundamental: colocar o emissário a serviço do mestre, e não o contrário. Isso nos leva ao símbolo central que eles usam como ferramenta para essa jornada, o Ankh. Para eles, o Ankh é multifacetado. É uma chave, a porta entre o mundo físico e o não físico. É a forma de uma pessoa meditando, simboliza a união das energias masculina e feminina, e talvez o mais importante, eles o veem como uma representação do cogumelo de psilocibina, a própria ferramenta que usam para girar a chave e destravar essas percepções. No fim das contas, qual é o propósito disso tudo? A jornada interior se conecta a uma compreensão maior da vida e do nosso propósito coletivo. A experiência de uma recém-chegada ao grupo captura bem essa transformação. A vida passa de um ciclo de rotinas meio banais para uma busca cheia de sentido. Dá uma sensação de que existe muito mais para aprender. A sacada final,
O objetivo de todo esse trabalho é superar o que eles chamam de heresia da separatividade. É a compreensão de que a crença de que somos entidades separadas é a ilusão fundamental, a maior blasfêmia contra a natureza da criação. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final. Se a nossa percepção não é a realidade em si, mas só o melhor palpite do nosso cérebro, então o que é a realidade?